O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta A Maldição do Mausoléu, de Ricardo Biasotto. Narração Maria Clara Del Guerra, gravado nos estúdios da Rádio Interativa Pinhal FM. Este é um livro de ficção livremente inspirado nas lendas de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Todas as personagens e fatos são frutos da imaginação do autor, embora tenham como base os causos e tipos que fazem parte do imaginário popular local. Este livro é indicado para maiores de 10 anos. Capítulo 8. Decisão final. Ainda insatisfeito com a pesquisa, Camundá continuou a busca em páginas da internet, sentindo-se perdido em uma floresta escura enquanto procurava pistas em caminhos tortuosos que não levavam a lugar algum. A busca ineficaz era repetitiva, como se a história do Coronel Ventura tivesse restrições do que poderia ou não ser revelado. A incógnita em sua mente teve um efeito contrário ao esperado. Curiosidade e empolgação deram espaço ao mesmo medo e insegurança sentidos quando a mãe lhe mostrou a enigmática nuvem envolvendo a cidade. Camundá se questionou sobre o motivo pelo qual um homem importante, responsável por coisas boas para a cidade, poderia ser quase um desconhecido nas páginas da internet. Apesar de tantos feitos realizados por ele, a biografia do Coronel Ventura era subjetiva demais e não revelava nada que pudesse realmente ajudar, levando o garoto a ter dúvidas sobre ser capaz de contribuir com Fernanda e Ed Carlos. Àquela altura, o menino não ignorava a possibilidade da cidade estar envolvida por uma maldição capaz de causar ações sobrenaturais de proporções gigantescas. Só de pensar nisso, ele era tomado por uma incontrolável sensação de medo, semelhante à que sentia alguns anos antes, quando passou as férias de inverno na casa do Volquino. Camundá era apenas uma criança, sem maldade no coração, mas aprendeu ali que a existência humana está cercada por mistérios indecifráveis. Alguns anos antes, Camundá passou todo o período de férias na casa do Volquino, brincando com os amigos do nascer ao pôr do sol. Mas depois de certo tempo, as crianças não ficavam mais satisfeitas com nenhum dos passatempos. As brincadeiras de esconde-esconde, pega-pega e morto-vivo não eram mais tão atrativas para o grupo que se reunia todos os dias em um campinho de areia próximo a um córrego. Era preciso algo mais divertido e, nessa incessante busca, o menino mais velho de cabelos compridos sugeriu: "Por que não acendemos uma fogueira e contamos histórias de terror?" Todos ficaram entusiasmados com a sugestão, mas Camundá não conseguiu se animar. Histórias de fantasmas e assombrações sempre causaram medo no pequeno João Antônio. Porém, ser caçoado não era algo tão agradável, e foi por isso que resolveu continuar com os amigos, torcendo para logo desistirem da ideia. Depois que o pai do menino cabeludo acendeu uma fogueira no centro do campinho, elas fizeram um círculo e começaram a contar suas histórias. Camundá ouviu os relatos com as pernas cruzadas, sentindo as mãos suando e a apreensão tomando conta do corpo infantil. Todas as narrativas eram estranhas, mas nenhuma se comparava com a contada pelo dono da ideia assustadora. Ele falava em um tom baixo, olhando fixamente para os olhos de cada criança ao redor do círculo. Muitos anos atrás, um homem violento morava em uma casinha amarela do outro lado do córrego. Ele apontou para a escuridão profunda ao lado do campinho. Todas as pessoas que o conheciam sentiam medo quando ele se aproximava, temendo que o homem arrumasse alguma confusão. Seu jeito era assustador desde a adolescência, quando começou a maltratar a própria mãe. Cansada de ser espancada pelo filho, ela resolveu rogar uma praga para que o homem morresse aos poucos, mas seu corpo apodrecesse antes mesmo da sua morte. O uivo de um animal soou distante, mas as crianças continuaram em silêncio. Apesar da praga da mãe, seu filho morreu assassinado apenas alguns dias depois. Ninguém sabe quem o matou. O que se sabe é que a sua alma não foi aceita pelos céus, nem pelo inferno, muito menos a terra quis a carcaça, que era expelida para fora da cova sempre que alguém a enterrava. Ela estava podre, com mau odor, mas não tinha qualquer sinal de vermes comendo os restos mortais. Camundá estremeceu de alto a baixo. A criatura recebeu o nome de Corpo Seco, e dizem que está sempre assustando as pessoas que andam sozinhas por esse bairro, por ser muito próximo do lugar em que foi enterrada. Depois de tudo o que aconteceu, o ser cadavérico se arrependeu de maltratar a mãe. Por isso fica zanzando por aí, esperando para sugar o sangue humano de qualquer criança malcriada. Como sabemos que ele está perto? Uma garotinha assustada perguntou. O Corpo Seco sempre está perto. Sempre.
Podem ter certeza de que é ele se aproximando quando temos a impressão de alguém nos chamar ou então ouvimos vozes de algum desconhecido pela madrugada dentro. Ele está apenas esperando para pular em nossos corpos e nos fazer secar até a morte. O menino cabeludo diminuiu a voz lentamente e esperou pela reação dos amigos. O primeiro a reagir foi Camundá. Ele se levantou, inventou uma desculpa qualquer e correu para a casa do Voquino, desviando do caminho para fugir da mata em que o corpo seco estava enterrado. Ele temia ser a próxima vítima do ser cadavérico que estava em busca de sangue fresco como o dele. Camundá nunca se sentiu tão covarde como naquela noite fria. O garoto estava mais uma vez cercado por histórias sobrenaturais e com muitas dúvidas perturbadoras. Seu coração dizia que precisava ajudar os colegas. Mas eram muitas incertezas, a sua mente insistia exatamente no contrário, afirmando ao menino que era preciso ser racional e se manter longe de qualquer problema. Ao pensar na passagem da infância, ele concluiu que talvez o relato feito pela mãe no carro pudesse ter um fundo de verdade. Apesar de ela estar zombando da sua cara, não podia negar que todas as histórias apontavam para o sobrenatural. Pensando no corpo seco, na nuvem misteriosa e na maldição do Coronel Ventura, Camundá começou a acreditar nos indícios de coisas bizarras ocorrendo naquele pedaço de terra aos pés da montanha. Saber que o coronel morreu em circunstâncias estranhas não ajudava em nada a tomar uma decisão. Mesmo tantas décadas depois, ninguém era capaz de desvendar os segredos da sua morte, o que era no mínimo muito estranho. Camundá estava tão absorto em pensamentos que perdeu a noção do tempo e não notou a aproximação de uma pessoa, que parou em sua frente, com as mãos na cintura e uma expressão recriminadora no rosto enrugado. Ele se assustou quando ouviu a conhecida voz áspera. — Que bonito, não? O que o espertinho está fazendo aqui? Ele se levantou apressado. Dona Ieda? A senhora me encontrou. Não foi tão difícil assim. Com certa dose de ironia, a inspetora apontou para uma câmera de segurança acima da porta da fanfarra, deixando o menino sem graça. Ele quis ser esperto ao tentar se esconder, mas esqueceu de que nenhuma escola está livre dos equipamentos de segurança. Era um erro quase de principiante. Responda, o que está fazendo aqui? Dona Ieda questionou ainda com expressão fechada. Estava só conhecendo a escola. E precisa do celular para isso, moleque? Que celular? Eu vi você mexendo no celular, João Antônio. Ela apontou mais uma vez para a câmera acima dele. Já vou precisar chamar seu avô aqui na escola? Ah, claro, o celular. E não precisa. Que bom, porque ele deve estar muito ocupado com o que aconteceu. A rigidez na voz de Dona Ieda carregava um tom de suspense. Volte para sua sala. Ela ignorou a curiosidade e preocupação estampadas nos olhos negros do garoto, que a encarava como se estivesse diante de um fantasma. Vamos, não tem todo o tempo do mundo. O que aconteceu? Você sabe, a morte do professor Marcos, que Deus o tenha. A senhora fez o sinal da cruz 3 vezes, abençoando-se ao mencionar o nome do defunto. Mas Camundá continuava sem entender o envolvimento do avô no caso. Por que meu avô estaria ocupado com isso? Ainda sem responder, a inspetora puxou Camundá pelo ombro e o tirou do hall de entrada, deixando-o inconformado pela forma rude com o qual estava agindo. No entanto, o adolescente não se importava com nada a não ser com o avô Quino. Por isso insistiu. O que meu avô tem a ver com isso, Dona Ieda? Não sei dizer. Ela deu as costas a ele, passando uma corrente de ferro pelas grades do portão azul e o trancando com um cadeado enferrujado. A senhora está mentindo. Me respeite, garoto. Parou no meio da frase, como se notasse que era injusto deixá-lo preocupado. Tudo bem, eu conto. O detetive deixou escapar que seu avô está ajudando. Ele está aposentado. E você deveria estar na sala de aula. Mas nada demais. Vamos, o detetive está conversando com a sua turma. Ela começou a caminhar de volta ao prédio principal, olhando de esguelha para trás, sem imaginar que a morte do coronel Ventura ainda perturbava Camundá. Ele estava disposto a tudo para entender o ocorrido um século antes, e então aproveitou-se do momento e deixou a preocupação com o avô de lado por alguns instantes. O garoto correu para se aproximar da senhora e a questionou, enquanto subiam ao primeiro andar da escola. Dona Ieda, a senhora sabe como foi a morte do coronel Ventura? A inspetora parou de supetão. Abençoou-se mais uma vez e respondeu. Jesus Cristo! Por que está todo mundo interessado nisso? Quem mais está interessado? Não importa. Por favor. Ele fez uma expressão de clemência. Vocês, adolescentes, são tão irritantes.
Conta o que sabe e prometo nunca mais perturbar a senhora. Não. Por favor. Tá bom. E voltou a subir as escadas. Cresci ouvindo que ele foi encontrado morto em frente ao altar da igreja matriz. Alguns dizem que se matou, outros que teve um ataque do coração, mas nunca ninguém confirmou nenhuma versão. E nunca acreditei em nada disso. O que a senhora acha que aconteceu? Ora, Lúcifer veio buscá-lo por descumprir o acordo que fizeram. Que outra explicação teria? Sem esperar por uma resposta para a própria pergunta, Dona Ieda entrou em uma sala qualquer e bateu à porta, deixando o garoto sozinho no corredor da escola. Ramundá ficou parado por alguns instantes, inconformado por ter sido deixado com tanta curiosidade, e concluiu que jamais deveria ter se envolvido nessa história maluca, ainda mais para livrar a pele de ilustres desconhecidos.